Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quinto domingo da Quaresma, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com essa mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos neste evangelho de hoje a adúltera jogada aos pés do Senhor. E veja como o Senhor constantemente era colocado à prova. Jesus estava lá ensinando e trazem até ele essa mulher que foi pega em adultério. E a pergunta que nós temos que fazer: o que Jesus tinha a ver com isso? Tinha nada a ver com isso, até porque ele não foi nem testemunha, não foi ele que viu a situação. Então, vejam, o tempo inteiro Jesus era colocado à prova e não foi diferente. Por quê? Por que trouxeram essa situação para o Senhor? Porque se ele fala, não, a lei de Moisés pede para apedrejar, ele ali também seria julgado. Por quê? Porque não é ele que decidia as leis. E se ele fala, não é para apedrejá-la, eles também estariam indo contra as leis. Então veja a situação em que Jesus se encontrava. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes também nós somos colocados em situações assim como Jesus. Estamos na nossa vida e as pessoas trazem situações para nós, ou trazem uma fofoca, ou vêm falar de uma situação que vive, e muitas vezes, sem estar na graça do Espírito Santo, nós somos levados, motivados a falar pela carne e muitas vezes julgamos e sentenciamos. Por isso é importante nós estarmos sempre nessa comunhão com o Senhor. Para quê? Para que assim como o Senhor, aqui, com toda a sabedoria, com toda a unção do Espírito, Ele fala, pera lá. E primeiro que Ele não fala, Ele fica ali escrevendo no chão, ali desenhando, e a gente não sabe o que era, mas na hora que Ele se manifesta, Ele fala, tudo bem. Então aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Veja a sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele era repleto do Espírito Santo. Ele fala com a unção de Deus. E quando Deus fala, Deus é o Deus misericórdia. Ele não fala para julgar, Ele não fala para acusar. Ele fala simplesmente se for para curar, para libertar, até para corrigir. E eu quero trazer isso para os dias de hoje. Nós vemos hoje uma sociedade onde todas as pessoas, agora com as redes sociais, cada vez mais vão colocando seus pensamentos, vão colocando suas posições e suas opiniões, e quando a gente vai ler algumas coisas, como entristece o nosso coração. Recentemente havia uma situação de um bem, foi um fato que aconteceu na cidade, foi uma coisa muito bonita, com uma moradora de rua, foi dada uma oportunidade e ela aconteceu uma situação positiva, e a partir dali muitas pessoas
começaram a ajudá-la, começaram a procurá-la para ajudá-la. E um dos comentários que eu via lá era o seguinte: viu, mas agora que vão ajudá-la? Veja, o mal incomodar ainda tudo bem, mas agora até o bem está incomodando. Por quê? Porque as pessoas estão falando aquilo que elas estão cheias. E cada vez mais nós vemos as pessoas cheias de si, cheias dos seus egos, cheias dos seus orgulhos, cheias das suas vaidades. E aí sim, quando falam, quando oferecem aquilo para o próximo, oferecem de si mesmo. Mas Jesus não, Jesus era repleto do Espírito Santo e toda vez que ele falava eram palavras de amor, palavras de misericórdia. Por isso é que nós precisamos estar nessa unção, porque muitas vezes somos prontos, não só a julgar, mas muitas vezes já condenamos: este não tem mais jeito, esse não dá mais, esse não tem salvação. Quem somos nós, meu irmão, minha irmã? Veja, a própria oração do Pai Nosso vai dizer: perdoai as nossas ofensas, é uma condição que o Senhor nos ensinou. Pai, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Veja, até essa misericórdia do Senhor é passada para nós, ou seja, se nós formos misericordiosos, o próprio Deus que já é misericórdia será ainda mais misericordioso conosco. Então nós precisamos tomar um cuidado muito grande na nossa vida para não sermos acusadores, para não sermos juízes. A palavra vai dizer: nós não somos juízes, nós somos observadores da lei. Por que nós observamos a lei? Para que nós possamos segui-la, não para colocar um peso na vida do irmão, mas para que nós possamos segui-las, os mandamentos, a palavra, todos os ensinamentos que o Senhor nos colocou. E quando o Senhor fala isso: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, todos começam a sair, a começar pelos mais velhos. Por quê? Porque talvez a consciência pesa mais. Talvez com o passar da vida, com as nossas histórias, com as dores, com os sofrimentos, muitas vezes vamos nos fechando, vamos ficando amargo, vamos tendo um olhar crítico das pessoas e não importa nem o bem que as pessoas façam, até no bem nós conseguimos julgar e transformar para aquilo que é mal. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande, para que nós possamos ter sim o olhar de Jesus, para que nós possamos ter o amor, a misericórdia de Jesus, para que nós possamos ter essa ternura que Jesus tinha com os mais fracos, com os mais pecadores, nessa certeza de que todos nós somos fracos e pecadores. E será assim toda a nossa vida, e a nossa salvação depende única e exclusivamente da misericórdia do Senhor. Claro, nós respondemos esse chamado da santidade, claro, nós respondemos a esse convite da conversão, mas a salvação é graça de Deus. E só seremos salvos pela misericórdia do Senhor, todos nós, desse Deus que é misericórdia. E que São Tiago vai escrever assim na sua carta, e encerro aqui: naquele dia não haverá misericórdia para quem não usou de misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, que cada vez mais, a exemplo do Senhor Jesus, possamos ser misericordiosos com o outro e com nós mesmos. Muitas vezes somos duros, rígidos conosco mesmo, nem nós mesmos nos perdoamos por uma falta acontecida lá atrás. Veja, Jesus é como se estivesse absolvendo essa mulher, é isso que ele vai dizer a ela. Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: eu também não te condeno. O Senhor não veio para nos condenar, mas sim para pagar o preço dos nossos pecados, para nos salvar. Peçamos hoje, nesse 5º domingo da Quaresma, um coração semelhante ao do Senhor, coração de misericórdia, coração de amor, coração de perdão. Então, meu irmão, minha irmã, desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.